A paz do Senhor. Hoje vamos meditar em um tema forte, necessário e profundamente atual: Jesus confrontando os fariseus. Quando pensamos em Jesus, lembramos do Mestre amoroso, compassivo e misericordioso. E ele realmente é assim. Mas a Bíblia também nos mostra um Cristo santo, firme e cheio de autoridade, que não aceitava a hipocrisia religiosa. Jesus foi manso com os quebrantados, acolhedor com os arrependidos, bondoso com os pecadores que reconheciam sua necessidade. Mas diante da falsidade espiritual, da religiosidade vazia e da aparência sem verdade, ele se levantou em confronto. Os fariseus conheciam a lei, frequentavam o templo, oravam, jejuavam e eram respeitados pelo povo. Por fora pareciam espirituais, mas por dentro, seus corações estavam longe de Deus. E essa palavra não serve apenas para falar dos fariseus do passado, ela serve para nos examinar hoje, porque o perigo da religiosidade sem vida ainda existe. O perigo de honrar a Deus com os lábios, mas estar distante dele no coração, ainda é real. Por isso, nesta mensagem, vamos entender que Jesus não confronta por falta de amor, mas porque ama demais para deixar alguém vivendo na aparência. Povo, ouvi a minha voz. Vós viestes para ver sinais, viestes para ouvir palavras, viestes para contemplar aquilo que Deus faz. Mas eu vos digo, de que aproveita ver milagres com os olhos, se o coração continua endurecido? De que adianta tocar nas coisas santas com as mãos, se a alma permanece longe do Pai? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque amais a aparência da piedade, mas rejeitais o poder que transforma o homem por dentro. Caminhais pelas ruas com vestes compridas, ergueis a voz nas praças, fazeis orações longas para serdes vistos. E pensais que por isso sois grandes diante de Deus. Mas eu vos digo, aquele que se exalta diante dos homens, já recebeu a sua recompensa. O Pai não se curva à vaidade religiosa. Vós fechais o reino dos seus diante dos homens. Nem entrais, nem deixais entrar os que desejam entrar. Colocais cadeias onde Deus queria trazer liberdade. Colocais medo onde o Pai deseja arrependimento. Colocais peso onde o céu quer derramar graça. Ai de vós, porque percorreis terra e mar para fazer um discípulo, e quando fazeis, não conduzis ao coração do Pai, mas ao orgulho da vossa religião. Ensinai regras, mas não ensinai quebrantamento. Ensinai aparência, mas não ensinai verdade. Ensinai ridos, mas não ensinai amor. Guias cegos, quais um mosquito, e engores um camelo. Observais as pequenas formas exteriores, e negligenciais o que é mais pesado diante de Deus, a justiça, a misericórdia e a fé. Contais moedas no altar, mas não contais as lágrimas do aflito. Guardais tradições de homens, mas não guardais a compaixão. Corriges o gesto do pobre, mas não visitais o ferido. Julgais a vida do pequeno, mas não percebeis a maldade que escondestes no coração. Hipócritas! Limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina, de malícia, de soberba e de avareza. Quereis parecer puros, mas não quereis ser purificados. Quereis parecer santos, mas não quereis morrer para o pecado. Quereis o louvor da multidão, mas não suportais a luz da verdade. Sois semelhantes a sepulcros caiados. Sim, eu vos digo, sepulcros caiados, brancos por fora, mas cheios de morte por dentro. Bonitos aos olhos de quem passa, mas repugnantes diante de Deus. Porque o Pai não habita em fachada, o Pai não se agrada de máscara, o Pai não muge personagem, o Pai procura a verdade no íntimo. E vós, povo, não vos deixeis enganar pelo brilho do exterior, não chameis santo ao homem apenas porque ele fala alto. Não julgueis que está perto de Deus aquele que ocupa o primeiro lugar na praça. Muitos são admirados pelos homens e rejeitados no céu. Muitos são desprezados pelos homens e preciosos diante do Pai.
eu vos digo, as prostitutas, os publicanos, os quebrados e os rejeitados muitas vezes entram adiante no reino, porque reconhecem sua necessidade de misericórdia. O homem que bate no peito e clama, Senhor, tem compaixão de mim, pecador, sai justificado. Mas aquele que confia em sua própria justiça permanece em sua condenação. Que pensais vós? Que o Pai se agrada apenas do sacrifício exterior? Não! O Pai deseja misericórdia. O Pai deseja obediência. O Pai deseja um coração contrito e quebrantado. Melhor é uma lágrima sincera diante do altar do que uma oração eloquente carregada de orgulho. Melhor é um gemido de arrependimento do que um discurso religioso sem vida. Quando derdes esmola, não toqueis trombeta. Quando orardes, não vos coloqueis como atores diante da multidão. Quando jejuardes, não vos descuidareis para parecerdes espirituais. Vosso Pai, que vê em secreto, vos vê. Vosso Pai, que sonda o íntimo, conhece cada intenção. Nada está oculto diante dele. Jerusalém, Jerusalém! Tu te apedrejas os profetas e rejeitas os enviados de Deus. Quantas vezes quis eu ajuntar teus como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas? E tu não quiseste. Quantas vezes estende as mãos e endureceste o coração? Quantas vezes é verdade bateu a tua porta e preferiste a sombra da religião à luz do arrependimento? Mas ainda hoje eu clamo, arrependei-vos. Rasgai o coração e não as vestes. Tirai a máscara da alma. Abandonai a soberba. Deixai o orgulho religioso. Voltai-vos ao Pai de todo o vosso coração. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados. Vinde vós esmagados por culpas e pesos. Vinde vós feridos pela dureza dos homens. Vinde vós, que tendes fome de perdão e sede de vida. Eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque muitos que parecem primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Os exaltados serão abatidos, e os humilhados serão levantados. Os que se escondem atrás da religião serão desmascarados, mas os que se prostram em verdade serão revestidos de graça. O reino dos céus está próximo. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada. Portanto, produzi frutos dignos de arrependimento. Não me honreis apenas com os lábios, entregai-me o coração. Não me ofereçais apenas palavras, dai-me a vida. Não me sigais apenas com os pés, segui-me com a alma. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem coração para se render, renda-se agora. Porque eu vos digo, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Tu falas contra os escribas, falas contra os fariseus, falas contra o templo. Queres destruir tudo o que Moisés nos ensinou. Escutai o que ele diz. Chama Deus de seu pai. Faça igual a Deus. Isso é blasfêmia. Tu és samaritano e tens demônio. Esse homem foi longe demais. Ele nos humilha diante da multidão. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Precisamos prendê-lo. Mas não agora. O povo está com ele. Então, observemo-lo. Encontraremos um modo. Queridos, depois de olharmos para esse confronto entre Jesus e os fariseus, precisamos entender uma verdade. O maior problema não era a falta de religião. Era a falta de sinceridade diante de Deus. Os fariseus tinham aparência, mas não tinham essência. Tinham regras, mas não tinham misericórdia. Tinham conhecimento, mas não tinham quebrantamento. Tinham culto, mas não tinham comunhão. E Jesus continua confrontando isso ainda hoje. Ele não está procurando pessoas perfeitas, mas corações verdadeiros. Ele não busca performance espiritual, mas arrependimento sincero.
Ele não quer só palavras bonitas, Ele quer vidas transformadas. Que nesta noite nós não saiamos daqui como os fariseus, endurecidos e resistentes à verdade, mas que saiamos como pessoas examinadas pela palavra, quebrantadas pela presença de Deus e dispostas a viver uma fé verdadeira. Que o Senhor arranque de nós toda máscara, toda hipocrisia, toda religiosidade vazia e que Ele nos dê um coração humilde, limpo e rendido à sua vontade. Porque no fim, o que realmente importa não é parecer santo diante dos homens, mas ser aprovado diante de Deus. Amém.